Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Você já ouviu falar em proteção veicular? Qual é a diferença entre seguro e proteção veicular? Vem comigo aí, vamos descobrir. Pessoal, quem aí de vocês já ouviu falar sobre a proteção veicular quando principalmente não consegue fazer seguro, às vezes com algumas seguradoras, ou o veículo é um veículo sinistrado, enfim, não é aceito no mercado. Aí surgiram a situação da proteção veicular. Fique atento, porque proteção veicular não é a mesma coisa que seguros. E eu vou dar algumas dicas e algumas coisas que vocês precisam prestar atenção e muita atenção, porque pode ir para o judiciário por causa da questão do contrato e complica muito. Vamos falar um pouquinho sobre a proteção veicular e a diferença de seguro. Primeiro lugar, o seguro ele é fiscalizado, a seguradora tem que ser autorizada pela SUSEP. E existe o corretor de seguros que faz a intermediação do negócio, ou seja, ele faz a cotação para você, ele pesquisa no mercado, ele faz a proposta, ele intermedia toda essa relação com a seguradora. Na hora do sinistro, tem o corretor para te atender. Pois bem, a proteção veicular não é fiscalizada e não é autorizada pela SUSEP. É uma cooperativa que simplesmente ela vem, faz o contrato, todos são cooperados e todos respondem junto pelo seguro. A proteção veicular, ela é um contrato feito com cooperativas. Cooperativas, você sabe, é o contrato conforme o que eles vão determinar. Então, se você tiver algum sinistro, você quiser acionar a questão do Código de Defesa do Consumidor, isso é um outro problema que está dando no judiciário, porque a própria cooperativa alega que não seria a defesa do consumidor, porque afinal de contas são todos os cooperados, né, que participam, e isso tem dado muito problema no mercado. Então fique atento com algumas dicas que eu vou dar para vocês. O seguro, ele é regrado então pela SUSEP e existe uma questão que é muito importante, que é o fundo, que é a reserva técnica do dinheiro. Então, vocês vão ver que se existirem vários sinistros ao mesmo tempo, não tem problema com saúde financeira da seguradora, porque ela vai ter dinheiro suficiente para poder pagar. Agora, olha a diferença para uma cooperativa. A cooperativa faz rateio. O que é isso? Todo mundo que é associado, que é cooperado, vai participar desse sinistro. Então, se ocorrer um sinistro de um cooperado, todo mundo vai pagar junto este sinistro. Agora você para e pensa uma coisa. Se ocorrer vários sinistros, todos ao mesmo tempo, como é que fica a saúde financeira de uma cooperativa para ter fôlego, dinheiro e arcar com os prejuízos? Usando o exemplo do sinistro que eu falei agora há pouco, eu quero só fazer vocês pararem para refletir uma situação. Quem trabalha no mercado de seguros está super acostumado com isso. Uma carreta, se ela tem um acidente numa estrada, numa rodovia, ou que seja, e ela precisa ser atendida, içada daquele local, fazer o serviço de resgate, esse valor pode superar R$60 mil tranquilamente, dependendo do tipo de carga, dependendo do tipo de carreta que ela está transportando. Falando das diferenças na contratação também, por exemplo, quando você vai fazer a cotação, existe uma franquia fixa, ela já é informada para você no momento que você está contratando. Então, se você tem aí uma colisão, uma perda parcial
em torno, em média, de 70% a 75% de prejuízo com o valor de mercado, você vai pagar uma franquia, né, para a seguradora e você tem ela determinada na pólice. A cooperativa, que é a proteção veicular, não tem essa determinação de regra. A questão também bem importante é que a seguradora, ela, quando o seu carro precisa de peças de reposição, ela sempre coloca peças genuínas. Já as cooperativas utilizam peças usadas. É preocupante toda essa situação das diferenças, porque em média as coberturas elas não têm diferença de uma para outra, mas o preço do seguro em relação a custo-benefício, ele tem que ser muito bem avaliado, porque aquilo que vai se pagar muito em conta, que é o que a cooperativa vende, mas ela tem regramentos dela, ela não segue fiscalizações. É uma questão assim muito preocupante na questão da legislação, e a seguradora, ao contrário, ela segue regramentos, ela tem prazo para pagar o sinistro, que entregando todos os documentos, eu já falei isso em outros vídeos aqui, que você pode até buscar e assistir, ela tem até 30 dias de pagamento. A questão também de toda a proteção, principalmente de coberturas. Eu já precisei utilizar guincho 24 horas, serviço de transportes, então tem as coberturas básicas e algumas acessórias bem interessantes para a gente que é usuário. Então é importante você parar e pensar, analisar se realmente vale a pena você estar contratando esse tipo de cobertura para não ter dor de cabeça depois. Uma outra dica é pesquisar na internet e pegar referências da cooperativa que está fazendo. Infelizmente, não é só nas cooperativas, mas no mercado vocês sabem que muitos abrem e fecham empresas, falando de uma forma muito simples. Então verifique isso, tem escândalos aí, em Minas Gerais foi constatado muita fraude. Por exemplo, é só dar um Google aí, buscar na internet o quanto tem dado problema em relação a essas questões de cooperativas. Então, pesquise muito bem, peça referência, olhe o contrato, porque o que vai reger a relação contratual é esse contrato que vai ser feito com regras próprias da cooperativa. Então, ficando bem claro que não existe a legislação de seguros em relação ao que é a seguradora e cabe aqui uma grande informação também, que é muitas cooperativas se passando por seguradoras e não são. Cuidado com isso. Seguradora é regulada, registrada, tem fiscalização própria pela SUSEP e ela, para comercializar um produto, ela tem que ter autorização antes. Então, a segurança, não digo que não tenham problemas, né, em relação a pagamento de sinistro, não é o caso aqui, e até porque judicialmente, depois fazendo toda a comprovação do que aconteceu, as seguradoras são obrigadas realmente a efetuar o pagamento, né, a indenização. Não é esta a questão, é a questão da idoneidade dessas empresas que estão circulando por aí e que vocês têm que ter muito cuidado. Bem, eu quis passar algumas dicas para vocês, bem importantes, para vocês prestarem atenção. E aqui, por experiência profissional, pelos problemas que vem dado no judiciário em relação a essas cooperativas, eu digo a vocês, tenha um corretor de seguros ao seu lado, tenha um corretor que seja qualificado, que saiba te ofertar coberturas que você precisa. E dificilmente você vai ter problemas, vai ter dor de cabeça. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Clica aí, deixa um comentário, assista os vídeos que estão aí no meu canal, que falam sobre seguros, tem outros bem interessantes sobre outros tipos de seguro. E até uma próxima. Tchau!